Hora da tag do meio do ano. Olá, pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Estamos em julho, ou seja, é hora daquela tag maravilhosa de 50%, pra gente fazer um balancete aí de como foram as minhas leituras até esse momento do ano. Eu particularmente adoro vídeos de tag, inclusive eu sou do tempo do YouTube, não enquanto criadora, mas enquanto consumidora, de um tempo que tinha muito vídeo de tag, e eu sinto muita falta de vídeo de tag. Eu achava que deveriam haver mais. Queria fazer voltar. Faço só algumas porque eu sei que não é uma coisa que tanta gente consome tanto assim. Mas eu acho muito legal o vídeo de tag. E vocês? Conta pra mim nos comentários o que vocês acham. E além de comentar, não esqueça de considerar se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis pra vocês. E de vez em quando uns videozinhos de tag. Bom, gente, esse foi um ano que eu li bem pouco até agora, né? Até esse meio do ano. Isso em comparação aos últimos 6 anos, né? Que foi quando eu retomei o meu hábito de leitura, né? A minha possibilidade de ler. Então, desde esse momento em que eu retomo as minhas leituras, que eu retomo a minha vontade de ler e possibilidade de ler de forma mais livre, desde lá, esse foi o ano que eu menos li no primeiro semestre. A cada ano eu fui aumentando meu fluxo de leitura e chegou esse ano as coisas desandaram. Tanto é que se vocês repararem, se vocês prestaram atenção, não teve vídeos de atualizações mensais de leitura. Lembram que todo mês tinha tudo que eu li e abandonei no último mês? Nunca mais teve vídeo assim. O último vídeo que teve foi sobre janeiro. Depois não teve mais. E eu falei que eu continuaria fazendo esses vídeos, mesmo que fosse uma leitura só no mês. Então por aí vocês já tiram que o negócio foi assim, peculiar. E justamente por isso, né, por eu não ter lido tanto assim, as escolhas para as respostas aqui serão mais fáceis, porque não tem tantas leituras assim para eu falar sobre. Você que me acompanha sabe que sempre que eu tenho que escolher, né, sobre as leituras, né, escolher alguma coisa entre as leituras, eu sempre fico muito na dúvida do que escolher, de qual melhor se encaixa. Só que aí, no caso, não tem como ficar dividida, porque nem teve tanta leitura assim para me deixar dividida. Então, bora lá. São 15 perguntas e a primeira delas é: o melhor livro que você leu até agora em 2026? E o melhor livro que eu li até agora foi Coisas Incríveis Acontecem, da autora Lia Rocha. Esse é um livro nacional lançado esse ano pela editora Pitaia, selo jovem da editora HarperCollins. E esse para mim foi um dos melhores livros que eu li nesse ano até agora, porque ele é um livro extremamente aconchegante. Ele é um livro leve, ele é um livro fofo, ele é um livro adorável, é um livro que vai falar sobre amizade, vai falar sobre enfrentar os nossos medos. Além disso, aqui tem um romance em banho-maria se desenvolvendo, que é muito legal de acompanhar, é muito conectante de acompanhar. Então, assim, ele é muito gostosinho e foi realmente incrível ter lido esse livro. Ele se passa em Minas Gerais. Isso porque Raquel, que é a protagonista aqui, ela precisa se mudar para Minas Gerais porque ela passou numa universidade que o campus é lá, só que ela é do interior. E por causa disso ela vai ter que morar com a Aurora. Só que a Aurora não é das pessoas mais fáceis assim. Então a convivência dela já começa numa rusga, sabe? Por isso que eu gosto de chamar esse tipo de romance aqui, chamei esse também de rancinho para chameguinho, porque começa nessa rusga entre elas, com Raquel não se sentindo totalmente em casa, não achando que aquele lugar que ela foi morar seja um lar para ela. Mas aí, com o passar dos dias, é claro, convivências, elas vão percebendo que tem mais coisas em comum do que imaginam. E é por isso que esse livro para mim é muito legal, porque além da construção do romance delas e acontecendo, a gente vai vendo muito mais coisas do que isso. É um livro que tem romance, mas não é sobre o romance. É sobre cada uma dessas personagens, e enquanto elas vão descobrindo o que elas têm em comum, elas descobrem isso justamente porque elas vão mostrando mais de quem elas são e vamos conhecendo as vulnerabilidades delas. Eu, inclusive, fiz vídeo sobre esse livro, mas não foi aqui no YouTube. Foi lá no Instagram. Vocês acreditam? Sim, gente, comecei a criar conteúdo pro Instagram. Tá chocada? Eu também tô. E eu vou deixar o link para esse vídeo, né, sobre esse livro, que tá lá no Instagram, disponível aqui na descrição. Pergunta número 2. Melhor continuação que você leu até agora em 2026? Foi: eu não li nenhuma continuação direta esse ano,
mas eu li 2 indiretas. E uma delas eu nem sabia que era o livro 2. Isso porque são histórias que se passam no mesmo universo, né? Podendo ser escritas ou não pela mesma autora, mas elas têm uma continuação ao mesmo tempo que elas podem ser lidas de forma independente. E, pra mim, a melhor continuação, nesse caso indireta, né? Porque eu não li nenhuma direta, que eu li esse ano foi Como Seduzir a Herdeira, da autora Catarina Sanches. Aqui tem até a ilustração, olha que lindo. É hora em reverso. Esse livro, Como Seduzir a Herdeira, faz parte de uma coleção de livros, são 5 livros, se não me engano, chamados Vale do Hockey. Então, a coleção chama Vale do Hockey, e todos esses livros têm protagonismo bissexual, não só bissexual, tá? Mas eu percebi que todos eles têm pelo menos um bissexual. O de Catarina, todos os 4 são. Adoro. Mas além dele, os outros livros também têm. Eu não sei exatamente qual a ordem que esse de Catarina se encaixa, mas eu acho que ele vem, pelo que eu entendi da história, da construção da história, né? Eu acho que ele vem antes dos sáficos, porque tem sáfico, tem duárico, só não tem aqueleano, mas tem sáficos, um sáfico é de Trisal, de Helena Vieira, tem o sáfico de Sara Oliveira, tem um duárico de, acho que é Juliana Faid, o sobrenome dela, o nome e sobrenome dela, acho que ou é Julia Faid ou é Juliana Faid. Tem o de Catarina Sanches. E tem mais alguém? Tem mais alguém, são 5. Eu falei 4. Não tô lembrando quem é a quinta, perdão. Ah, é porque eu não conheço a autora. É por isso que eu não lembro, porque eu não conheço a autora, que é um trisal também, bissexual. Quero ler todos. E pelo que eu entendi, o de Catarina veio antes dos sáficos, né? Que é o de Helena e o de Sara. Eu amei muito esse livro, eu achei ele delicioso. E, tipo, eu gosto muito da história de Catarina, porque elas são histórias que, por mais que elas sejam regadas a extrema baixaria, coisa que a gente ama, elas sejam histórias que tenham muitas cenas quentes e muito bem construídas, inclusive, porque eu não leio cena quente de todo mundo, porque senão me dá vergonha alheia. As histórias de Catarina trazem camadas, assim, que muita gente pode não esperar que tenha por serem histórias quentes, né? Só que uma história ter hot, gente, não quer dizer que ela não seja uma história que tenha uma complexidade. E, cara, a personagem central aqui, ela vive umas situações e ela tem umas dores que, nossa, eu me identifiquei muito com ela em relação a algumas coisas, em relação a uma condição que ela tem, que eu não tenho, mas eu entendo como chegou a isso, sabe? Então, cara, é demais, assim. É lindo, maravilhoso. Leio. Pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Sim, eu quero ler Lenormand, qual é o resto? Juntos da Magia, de Janine Jensen com Estelle Sábado, que é a continuação, inclusive esse é uma continuação, de Lenormand, esse aqui. Ai, é a continuação desse quadrinho aqui, ó. Garota Encontra Vampiro. E o segundo livro saiu esse ano agora, no primeiro semestre. Eu quero muito ler, porque ele é muito lindo, muito fofo. Eu não sou muita pessoa dos quadrinhos, mas esse aqui me deixou completamente apaixonada. Principalmente porque, não parece que tem um vampiro bissexual, mas porque a história se constrói de uma forma muito bonita e ele tem ilustrações incríveis, assim, não sei se dá pra ver direito, porque fica pegando os reflexos, né, da janela. Mas ele é muito bonito e adorável. E aqui tem muita diversidade, né? Então aqui a gente tem um bruxo gay, demissexual, um vampiro bissexual. Além de que aqui no fundo, ó, tem a ficha. Olha que lindo, gente. Tem aqui atrás. Aqui tem a ficha dos personagens. E cada personagem você vê as características deles. Então, assim, Seb é gay demi. Elia é bi. A daqui é hétero. Esse divo aqui, Drew é francês pansexual. Tipone é uma indígena nativa americana, mulher trans pansexual, sabe? Então, assim, tem muita diversidade aqui. É lindo, maravilhoso e eu quero muito ler a continuação dele. Ver como o resto da história se desenvolve, né? Porque a gente termina com um gostinho muito grande de quero mais. Aqui a gente conhece eles dois se conhecendo, fugindo um do outro, principalmente Seb, porque Seb é Demi, então Seb faz uma coisa que geralmente a gente não faz. Não que a gente nunca possa fazer,
mas a gente geralmente não faz, que é beijar uma pessoa desconhecida. Isso porque a gente que é demissexual, a gente precisa de uma coisinha a mais pra sentir essa atração maior. E não é que nunca possa acontecer da gente conseguir sentir uma atração maior por alguém de uma forma mais instantânea, mas é bem raro, assim, isso acontecer. E quando a gente chega a fazer alguma coisa, às vezes a gente tem conflitos de sentimentos. Então o Seb acaba fugindo de Elia depois de se beijarem, mas depois eles se reencontram porque eles estão morando no mesmo prédio. E eu quero mencionar mais um livro que eu quero ler também. Eu disse que ia ser mais fácil de escolher, eu sei que eu falei isso, né? Só que nesse caso eu não tô falando sobre livros que eu li, sim livros que eu quero ler. Vocês sabem que eu quero ler muita coisa. Mas assim, esses 2 livros são livros que eu quero muito, muito, muito ler. E o outro livro que eu tô falando, Virada de Jogo, de Rachel Reed, que é o primeiro livro da série onde tem Rivalidade Ardente. Sabe Rivalidade Ardente, que teve a série e tal? Então, esse é o primeiro livro. Eu não sabia, eu achava que Rivalidade Ardente que era o primeiro livro. Mas não é não. E foi justamente Rivalidade Ardente que eu tava mencionando antes, que é o segundo livro que eu nem sabia que era a continuação. E eu gostei muito de ter lido Rivalidade Ardente. Então eu acho que esse primeiro livro também vai ser maravilhoso, e principalmente porque vai ser a porta de entrada pra história, né? Então eu quero conhecer mais. Na verdade, eu quero ler tudo, mas que chegou no Brasil agora, né? E eu só leio livros em português. Então ele chegou no primeiro semestre e eu quero muito ler ele. Pergunta número 4, o livro mais aguardado para o segundo semestre. Pior que eu não tenho nenhum livro que é o mais aguardado por mim para o segundo semestre, porque eu sou o tipo de pessoa, gente, que não fico tão aficionada acompanhando tudo que vai ser lançado. Eu vejo algumas coisas assim, tenho alguns interesses sim, em algumas épocas do ano, alguns períodos. Quando eu fiz essa tag outra vez, eu já falei de livros que eu queria muito ver, mas esse ano não teve nenhum, assim. Todos os que eu queria, na verdade, foram lançados no primeiro semestre. Aliás, não, gente, tem um. É porque na minha cabeça, a autora repostou tanto sobre esse livro que na minha cabeça ele já saiu. Mas eu acho que ele não saiu. Se ele tivesse saído, eu já tinha pegado pra ler. Ah, e eu esqueci o nome do livro. Eu esqueci totalmente o nome do livro. A few moments later. Acho que é Diga que Você Nunca Me Esqueceu. Acho que o nome do livro é esse. Que é de Yasmin Mahmoud Kader. O livro mais novo de Yasmin. É porque ela já postou tanta arte desse livro, tanta coisa, tanto fragmento, que na minha cabeça o livro tinha saído, mas ele não saiu. Saiu a capa dele. Esse é um livro que eu quero muito ler nesse segundo semestre. Porque esse livro tem protagonista lésbica e bissexual. Tem a protagonista lésbica. Ela é de Sven Lebut, meu Deus. Ela é de Sven Lebut, pra não falar merda. Eu vou botar aqui na tela. Eu não lembro exatamente se ela é de Sven ou se ela é Butch. E sim tem diferença. Mas por que eu nunca lembro direito? Não tô lembrando direito. Porque meu foco principal foi na protagonista, que é uma grande bizona, literalmente, ela é uma grande bizona. Ela é uma mulher trans, bissexual, passiva. Eu quero muito ler isso. Eu preciso muito ler isso. E eu adoro a escrita de Yasmin, então acho que vai ser maravilhoso. Esse é o livro mais aguardado por mim no segundo semestre. É esse. Eu me passei porque na minha cabeça ele tinha sido lançado. É isso, eu tô confundindo por isso. Pergunta número 5, o livro que mais te decepcionou em 2026 até agora. Então, gente, eu não li nada que me decepcionou, porque pra mim, a decepção vem quando eu leio um livro inteiro, e aí eu termino o livro e eu fico, ai, é isso? Foi isso? Então, pra mim, a decepção vem daí. Se eu não li o livro inteiro, pra mim ele não foi uma decepção. Ele foi um livro que eu não gostei a um ponto que nem consegui terminar. E eu não terminei nenhum livro que me deu essa sensação. Os que eu não gostei, eu larguei. Pergunta número 6, um livro que te surpreendeu esse ano de 2026 até agora. Com certeza, A Rivalidade Ardente, da autora Rachel Reed. E foi uma surpresa por alguns motivos, vou explicar pra vocês. O primeiro motivo é porque ele é um hot gringo. E, gente, eu tinha prometido pra mim que eu não ia ler hot gringo mais, porque todos que eu tive acesso antes foram, assim, muito sem sal, sem graça, sem molho. Mas esse aqui é uau. E é importante dizer que esse livro não é bom apenas por causa dos hots dele, tá? Tem bastante cenas quentes aqui? Sim, tem. Mas ele é tão além do que isso, ele é uma ótima história. Assim como um bom livro deve ser. Ele tem que ter o equilíbrio perfeito. É aquela mesma coisa que eu falei em relação aos livros de Catarina, que eu gosto bastante, que tem muito hot,
Mas, muito assim. Muito depende do ponto de vista, né? Pra mim é maravilhoso a quantidade que vem. Mas é pra dizer que as pessoas descredibilizam muito livros porque eles têm cenas quentes, porque eles têm cenas hot. Sendo que isso não torna o livro menor, não torna o livro menos importante, não torna as camadas ali menos relevantes. E esse livro tem tanta camada, é tão lindo ver as coisas acontecendo, ver eles desabrochando, ver os sentimentos deles acontecendo, ver as complexidades deles enquanto estão descobrindo suas sexualidades. Foi muito apaixonante para mim ler essa história e me apaixonando por eles enquanto eles iam se apaixonando um pelo outro. E a minha outra surpresa também de ter gostado desse livro é porque a série eu larguei no episódio 2. Tipo assim, não é que eu odiei a série, mas ela tinha alguma coisa que não me pegava 100%, é como se faltasse algo. E esse algo que falta, eu vi no livro, eu entendi o porquê. A série, ela tem muitos silêncios que são importantes, mas que são preenchidos no livro com os pensamentos deles. Então, é muito importante estar dentro da cabeça desses dois para entender melhor essa história. Coisa que a série não vai preencher. E é normal, são mídias diferentes, são formatos de mídias diferentes. Inclusive, eu quero dar uma nova chance pra série. Pergunta número 7, novo autor favorito, que é o que lançou um livro nesse primeiro semestre, ou que eu conheci nesse primeiro semestre. Com certeza eu posso citar a Lia Rocha, porque ela se encaixou nessas duas coisas. Ela foi uma autora que lançou livro nesse primeiro semestre e que eu conheci nesse primeiro semestre. Eu tinha visto já algumas postagens de Lia, né? Lia é a assinatura dela enquanto autora jovem, né? Porque muita gente conhece ela como Lavínia. Ela é professora. E eu já tinha visto várias postagens dela, algumas coisas dela, mas eu nunca tinha a vista enquanto escritora. Também porque os livros que ela tinha lançado antes eram livros mais infantis. E aí, nesse primeiro semestre de 2026, ela lança esse livro, né? Que Coisas Incríveis Acontecem, para um público mais velho, né? Que é o público jovem adulto. E aí eu conheço de fato o trabalho dela e me encanto muito pelo trabalho dela. Então, Lia Rocha se encaixa nessas duas questões aí. Pergunta número 8. A sua quedinha, ou seja, o meu crush por personagem mais recente. Eu vou dizer Kieran, de Mude as Estrelas, da autora dessa letriz. Ele me deixou extremamente nervosa, fraca das pernas, assim, um divo bisão maravilhoso. Pergunta número 9, personagem favorito mais recente. Vou dizer Raquel, de Coisas Incríveis Acontecem, porque eu me identifiquei demais com essa personagem, assim. Eu tive uma conexão com ela de uma forma muito grande, apesar de nós termos muitas diferenças em relação a várias coisas, né? Inclusive, eu brinquei, né, na postagem da editora que perguntou: você é mais Raquel ou você é mais Aurora? E aí eu falei: eu sou Raquel com ascendência em Aurora, porque eu me identifico muito com as duas em coisas diferentes. E principalmente porque a Aurora é criadora de conteúdo. E Raquel é tímida e que não quer aparecer nunca. Mas assim, eu não quero aparecer nunca, não. Essa parte minha é a Aurora, só que todas as outras coisas, assim, é muito... Eu sou muito Raquel. Pergunta número 10. Livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. E quem me fez chorar nesse primeiro semestre foi Mude as Estrelas, da autora dessa letriz, que Kiran está presente. Kiran, citado agora há pouco. Esse foi um livro que me fez chorar. Eu ia dizer que não teve. Só que aí, me deu o estalo de Lice, você chorou em live lendo Mude as Estrelas. Chorei em live, em desespero, meu Deus do céu. Foi, nossa, uma história assim muito aventureira de fantasia entre mundos e é um sobe e desce assim maravilhoso. Para conhecer mais essa história, acesse o link que tá aqui na descrição, porque tem vídeo sobre ela aqui no canal. Pergunta número 11, um livro que te fez muito feliz nesse primeiro semestre. Vou acabar citando novamente Coisas Incríveis Acontecem, da autora Lia Rocha, porque assim, gente, como eu tinha dito para vocês, eu não li tanto nesse primeiro semestre, né? Então, algumas coisas vão acabar se repetindo aqui, é normal, né? E Coisas Incríveis Acontecem foi um livro que me fez muito feliz, porque quando eu peguei ele para ler, eu estava sem ler há praticamente 3 meses. E ele foi a minha primeira leitura após esse tempo que eu fiquei sem ler. E ter lido esse livro que vocês viram que me fez muito feliz, ele me fez muito feliz justamente também por isso, porque eu estava sem ler há um bom tempo
E ele foi a minha primeira leitura após meses sem ler. Então, para mim, foi extremamente gratificante retomar as minhas leituras com uma história tão gostosa, tão adorável e tão sensível. Inclusive, tô devendo para vocês, né, um vídeo falando sobre essa minha parada de leitura e retomada de leitura. Me pediram um vídeo sobre isso. E eu sei que eu tô devendo, mas logo menos ele vem aí, talvez seja o próximo vídeo. Não sei, não vou prometer. Mas eu vou sim falar mais com vocês sobre como foi esse processo de voltar a ler. Pergunta número 12. Melhor adaptação cinematográfica que eu vi no primeiro semestre. E, gente, eu não fui assistir nada nesse primeiro semestre. Não fui assistir nada, não vi nada, nem em casa, nem na rua. Eu até olhei em relação à Rivalidade Ardente, mas não foi lançado esse ano, foi lançado ano passado. Apesar de que eu não gostei, né, da série. Tipo, enfim. A única coisa que eu sei que foi lançada, que é uma adaptação cinematográfica, que eu infelizmente não pude assistir, principalmente por conta dos cinemas que foi colocado. Nossa senhora, que dificuldade! Foi 15 Dias, do autor Vitor Martins. Inclusive eu quero até ler o livro, né, que eu não li o livro ainda. E eu não pude ir assistir, soube que tá linda a adaptação e queria ter assistido. Mas quando lançou eu tava viajando e os cinemas daqui que deixaram a sessão disponível, que deixaram 15 dias disponível, um pesadelo. Inclusive, as distribuições de produções nacionais nos cinemas tá bizarra, né? Nossa, piorou se for LGBTQIA+. Além de que também tá terrível se for produção de protagonismo negro. Porque teve um filme que lançou que tem um casal negro de protagonismo, que é até com Hale... A atriz que fez A Pequena Sereia. Eu não sei o nome dela. Acho que é Hale ou alguma coisa. E o filme tá disponível no cinema que eu não faço a mínima ideia de onde é que é. Eu nunca tive naquele lugar. Sabe? Quando ele tava disponível. Agora não deve estar mais. Então, assim... Quais as prioridades desses cinemas, né? Quais as prioridades? Tem um outro filme também chamado Traga o Seu Amor, que é um filme sáfico. Gente, o filme simplesmente não chegou em Salvador. Não tem um cinema daqui que tem esse filme. Nem nesses cinemas ruins, com horário ruim. Não tem. Então, assim, como é que a gente vai valorizar mais nacionais? Consumir mais nacionais? Se as próprias redes de cinema não ajudam a gente a fazer isso. Pergunta número 13. Sua resenha favorita do semestre foi? Esse ano eu fiz bem poucas resenhas, já que eu li bem menos livros, né? Então, assim, pouquíssimas resenhas saíram. Inclusive, eu quero começar a fazer algumas mais pro Instagram, em formato de texto. Vocês animam se eu fizer resenha em formato de texto? Porque nem todo livro que eu leio vai virar vídeo, né? Além de que eu tô vendo aí como é que vai ficar esse negócio de atualização mensal de leitura, já que esse ano praticamente não teve. Então eu tô pensando em fazer algumas resenhas escritas e levar lá pro Instagram. O que vocês acham? Comenta aí pra mim se vocês acham legal, se vocês querem que eu traga, se vocês gostam de ler resenhas assim. Eu tinha um blog que eu comecei a postar, mas eu deixei o blog de lado, porque, nossa, gente, é mais uma coisa pra eu dar conta e eu, felizmente, não tenho condição. Mas enfim, voltando. Uma das minhas resenhas favoritas foi de um livro que poderia até ter entrado lá na resposta da pergunta Me Surpreendeu esse ano. Mas não entrou lá porque esse livro foi uma coisa muito nova para mim. Não é um livro habitual pro que eu costumo ler, então de qualquer forma ele iria me surpreender. Seria tipo super normal ele me causar qualquer tipo de surpresa, então ele estar lá seria meio que um equívoco. Então aqui ele se encaixa melhor, porque eu gosto muito da resenha dele, já que eu quis fazer essa resenha também porque esse livro foi uma coisa totalmente nova para mim. Que no caso é a resenha do livro Ilhas Suspensas, da autora Fabiane Setches. E eu gostei muito da resenha que eu fiz desse livro, porque eu gosto muito da forma como eu expressei as coisas sobre ele, né? E principalmente porque esse foi um livro totalmente diferente do que eu costumo ler. Eu leio livros que sejam mais dramáticos, né? Porque esse é um livro que vai para um viés mais dramático. Mas aqui tem abordagens de coisas que não são do meu íntimo, não é do meu costume, né? Geralmente eu leio mais histórias, se forem de drama, se forem drama, na verdade é um drama mais enfiado na fantasia, sabe? Ou se for coisa mais dramática, é mais nesse viés, de uma coisa mais fantasiosa. E aqui não. Aqui é um livro que
vai falar sobre maternidade. Por aí você já tira. Mas não é simplesmente a maternidade pelo que a gente pode compreender dela. Aqui vai falar sobre diferentes formas de maternidade, diferentes formas de maternar. Por exemplo, sobre língua materna, sabe? Então, ele tem camadas assim que para mim foi uma coisa muito especial de ler. Se você quiser descobrir como foi essa resenha, que foi a minha favorita, né? Uma das minhas favoritas desse ano, das poucas e favoritas desse ano. Inclusive lá eu nem tinha o livro físico ainda, eu tinha só o e-book, né? Agora eu tenho o livro físico. Eu li pelo e-book. Confere ao vídeo, que o link tá aqui na descrição, e vê lá essa resenha maravilhosa desse livro, que realmente, assim, foi muito bom. Pergunta número 14. Livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre? Então, pra mim, o livro mais bonito que eu ganhei, ou comprei, no caso eu comprei, né? Eu comprei durante a Bienal do Livro Bahia 2026. Foi esse aqui, ó. Lendários, de Tracy Dion. Gente, olha essa... Ai, ele é grande. Olha essa capa. Olha essa capa perfeita, velho. E, tipo, aqui tem uma protagonista negra com o cabelo gigantesco, tomando a capa inteira, praticamente. E aqui tem magia. Gente, olha essa capa perfeita. Ah, e eu comprei esse livro por 15 reais. Eu fui puxada por essa capa. Eu fui puxada a ela. Depois eu descobri que ele é uma trilogia. Mas, assim, eu fui muito puxada por essa capa. Porque ela é muito perfeita. Ela é muito linda. Totalmente apaixonada. Meu sonho é sempre nos ler a cada vez mais histórias de fantasia, sabe? Então, não tinha como ser diferente. Eu não queria ler esse livro. A sinopse me deu mais vontade, é claro. Mas, nossa, lindo. E pergunta número 15. Livro que você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Essa pergunta é sempre uma coisa muito complexa, porque eu quero ler muita coisa. Principalmente coisas que ficaram acumuladas, né? Eu acabei não lendo. Então, assim, por exemplo, eu quero muito ler Guia do Namoro Falso, de Adiba Zanzibar, porque ele é um livro de... Eu fui ler o nome porque eu não lembro o nome dele exatamente. Ele é um livro de namoro falso, protagonista bissexual, protagonista marrom, escrito por uma pessoa marrom. E é um dos livros que eu quero muito ler esse ano, porque eu não consegui ler ano passado, né? No meu segundo semestre do ano passado foi tão caótico quanto o meu primeiro semestre desse ano. E aí eu não consegui ler esse livro. Inclusive, acho que eu botei ele na fila para ser um dos próximos que eu vou ler. Eu vou ler o Nacional, depois eu vou ler ele. Tô quase fazendo isso. Trago atualizações. Mas, para dar uma resposta, que é outro livro que eu quero muito ler, também, principalmente porque recentemente eu descobri uma coisa muito especial sobre ele, é o livro Subjetivamente um Oxímoro, de TTM. Ele é um livro que tem trisal. Ai, amo trisal, você sabe, eu amo trisal. Não me dê triângulo amoroso, me dê trisal. Amo trisal, né? E aqui nós temos uma moça e 2 rapazes. A gente tem... Ela é bi, aí o outro é bi e tem um pan. Amo! Trisalzinho multi, com história complexa também, né? Camadas por trás. A querida, ela viveu sempre sendo exposta, né? E até o momento que ela foge de tudo isso, a personagem principal. E aí eu quero acompanhar tudo isso, ver como é que vai acontecer essa fuga dela, dessa coisa que ela vive. Além disso, como é que vai desenvolver esse relacionamento, já que ela não tá querendo um namorado, quanto mais 2. Como é que vai acontecer isso? Eu quero muito saber. E, tipo, eu já queria muito ler esse livro, tá? Já tava na minha lista. Só que aí me deu mais vontade ainda, por quê? Porque eu descobri que eu estou nos agradecimentos dele. Eu sigo realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha, que é estar nos agradecimentos de autorias que eu adoro. Olha que linda. Então, esse tá aqui também por isso. Porque, nossa, gente, eu quero ler muito, muito... Essa é uma das muitas histórias que eu quero ler. Como eu falei, eu quero ler Guia do Namoro Falso, eu quero ler Subjetivamente um Oxímoro, eu quero ler Lendários. Mas Lendários eu acho que ainda vou esperar um pouco, porque Lendários é um livro maior, né? Então eu vou dar uma segurada aí. Mas eu quero ler também Fica Entre Nós. Eu quero ler todas as histórias do Vale do Walker, que eu já citei aqui. Eu quero ler muita coisa, gente. Então, essa última pergunta é sempre, assim, uma sacanagem com a pessoa leitora. Mas até o final desse ano, eu quero ver se, pelo menos, o Vale do Ok, Subjetivamente um Oxímoro e Guia do Namoro Falso, eu leio. Principalmente que vem aí Maratona Bissexual, né? Todo o seu protagonismo bi, vai dar pra eu ler. E a questão só é que eu não leio tão rápido.
Mas vai dar tudo certo. Gente, é isso. Espero que tenham gostado da tag de 50% de 2026. Respondam as perguntas aqui nos comentários. É sempre bom a gente ver o que tá rolando aí nas leituras da gente, né? Então compartilhem também, se vocês quiserem, nos comentários, respondendo as perguntas que eu trouxe aqui, tá bom? E não esqueça de considerar se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Deixe gostei no vídeo se você não gostou ainda. E minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!